Iniciando esse módulo, vamos falar sobre a organização da CIPA, abordando pontos importantes, desde a constituição e estruturação até o funcionamento da comissão. Iniciando pelo conceito de CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, nós podemos notar o seguinte: uma comissão é um grupo encarregado de tratar um determinado assunto ou resolver determinado problema. Interna significa que o campo de atuação vai ser restrito à própria empresa. Você não vai ser cipeiro fora dela. A prevenção, como nós já citamos, é a principal meta da comissão. É antecipar-se aos riscos, é trabalhar preventivamente, evitar que aconteçam incidentes ou acidentes. O acidente, ele é o pior cenário possível, né? Qualquer ocorrência indesejada que possa ferir ou até mesmo causar danos maiores a alguém. E assédio? Assédio é um termo referente a um comportamento abusivo e reiterado. São palavras, gestos, atitudes que possam ferir aí a dignidade de alguém. Quanto ao objetivo da CIPA, nós já sabemos que é a prevenção de doenças e acidentes de trabalho, mediante o controle dos riscos. Os riscos são presentes no ambiente de trabalho, nas condições de trabalho e na própria organização do trabalho. Então a CIPA visa a preservação da vida e a promoção da saúde dos trabalhadores. Agora, vamos falar sobre a constituição e estruturação da CIPA. Ela vai ser constituída por estabelecimento de acordo com o quadro 1 da NR5. Então, a CIPA ela vai ter os cipeiros eleitos pelos trabalhadores, que é através de uma eleição organizada pelo SESMIT, na maioria das vezes, que vai ser determinado ali quem vai ser o vice-presidente, que é a pessoa mais votada, membros titulares e membros suplentes por ordem de número de votos. E o empregador ele vai fazer a indicação do presidente, membros titulares e membros suplentes para completar a comissão. Em consenso, eles vão escolher um secretário, que é a pessoa que vai fazer as atas, vai acompanhar o trabalho da comissão. Ainda na constituição e estruturação da CIPA, podemos observar o seguinte: é vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para o cargo de direção da CIPA desde o registro da sua candidatura até 1 ano após o final do seu mandato. Isso a gente conhece por estabilidade. Então vamos lá, o funcionário se inscreve para a eleição da CIPA, ele já não pode ser desligado sem uma justa causa. Se ele for eleito, ele vai ter essa estabilidade de emprego durante o ano de gestão e até 1 ano após o final do seu mandato. Então a empresa não pode dispensar esse funcionário sem uma justa causa ou por solicitação do próprio colaborador. Também temos o seguinte: quando o estabelecimento não se enquadrar no quadro 1 da NR5 ou não for atendido pelo SESMIT nos termos da NR4, a organização nomeará um representante da organização dentre os seus empregados para auxiliar na execução de ações de prevenção e segurança e saúde no trabalho. Então vamos lá, isso seria a CIPA designada. Quando a empresa não tem um grau de risco, número de colaboradores suficiente para fazer uma CIPA constituída, ela vai fazer essa CIPA designada, escolhendo um representante dentre os empregados, tá? Uma coisa importante é que a nomeação do empregado como representante, designado, e a sua forma de atuação devem ser formalizados anualmente pela empresa. E aqui nós chegamos no quadro 1 da NR5. Como funciona o dimensionamento no caso das CIPAs constituídas? Primeiro, vamos observar aqui no canto esquerdo o grau de risco. E na coluna horizontal, aqui em cima, o número de empregados. Precisamos saber o grau de risco e o número de colaboradores da empresa para determinar quantos cipeiros efetivos e suplentes nós vamos eleger, tá? Então, supondo que a empresa tem um grau de risco 2 e tem 60 funcionários, ela vai ficar aqui entre 51 e 80. Então nós temos aqui um efetivo e um suplente. A eleição terá 2 eleitos, que será o vice-presidente e mais um suplente para compor a CIPA. Aí vem os indicados da organização.
Chegamos agora nas atribuições da CIPA. A CIPA tem por atribuições acompanhar o processo de identificação de perigos e avaliação de riscos, bem como a adoção de medidas de prevenção implementadas pela organização. A CIPA também registra a percepção de riscos dos trabalhadores em conformidade com a NR1 por meio do mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada à sua escolha, sem ordem de preferência, com assessoria do SESMIT, do Serviço Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho, onde houver. Teremos um módulo específico para falar sobre o mapa de risco, tá, pessoal? A CIPA também tem por atribuição verificar os ambientes de trabalho e as condições de trabalho, visando identificar situações que possam trazer riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores. Então vamos lá, nas próprias rondas, né? Falaremos disso mais adiante. A CIPA pode anotar os pontos observados, desvios, não conformidades e levar isso para as pautas das reuniões para trabalhar preventivamente. O que mais? Elaborar e acompanhar um plano de trabalho que possibilite a ação preventiva em segurança do trabalho. Então, a partir das reuniões, a partir da análise dos pontos levantados, incidentes, situações que envolvem a segurança, a gente vai elaborar um plano de trabalho, colocando um prazo, quem são os responsáveis, né, para que a gente consiga dar vazão aí às demandas abordadas pela CIPA. Participar no desenvolvimento e implementação de programas relacionados à segurança e saúde no trabalho. Quando a gente fala aqui na participação e desenvolvimento de programas relacionados, a gente pode considerar campanhas, né? Os programas obrigatórios normalmente vão ser realizados ali pelo SESMIT ou pela assessoria contratada, Medicina do Trabalho, Engenharia de Segurança do Trabalho, né, que seriam ali os programas de gerenciamento de risco, programa de controle médico e saúde ocupacional, laudos técnicos, tudo isso envolve o SESMIT, né? Mas a CIPA ela vai participar aí no desenvolvimento e implementação de campanhas, análise de riscos, para colaborar aí com o SESMIT na documentação, tá? Ainda nas atribuições da CIPA, temos o seguinte: acompanhar a análise dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho nos termos da NR1 e propor, quando for o caso, medidas para a solução dos problemas identificados. É o exemplo de um local onde acontece algum acidente, a CIPA vai fazer a investigação, nota que o acidente aconteceu em uma rampa que estava muito lisa, e a partir disso a gente consegue propor uma medida corretiva. Se a rampa estava lisa, para evitar que novos acidentes aconteçam, vamos sugerir a instalação ali de faixas antiderrapantes ou algum material como um corrimão que vai proporcionar mais segurança para o trabalhador que está circulando naquela área. Também temos requisitar à organização as informações sobre as questões relacionadas à segurança e saúde dos trabalhadores, incluindo as comunicações de acidente de trabalho emitidas pela organização, resguardados o sigilo médico e as informações pessoais. Então, quando acontece um acidente de trabalho, a CIPA deve fazer essa investigação do local, levantar as causas reais e passar essas informações para o SESMIT, para fazer a abertura da CAT, Comunicação do Acidente de Trabalho, e acompanhar então as medidas corretivas que forem implementadas. Também temos propor ao SESMIT, quando houver ou a organização, a análise das condições ou situações de trabalho, nas quais considere haver risco grave e eminente à segurança e saúde dos trabalhadores. E, se for o caso, a interrupção das atividades até a adoção das medidas corretivas e de controle. Ainda promover anualmente, em conjunto com o SESMIT, onde houver, a CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, conforme programação definida pela CIPA. Finalizando as atribuições da CIPA, temos incluir temas referentes à prevenção e o combate ao assédio sexual e outras formas de violência no trabalho nas atividades práticas da CIPA, incluso então pelo Programa Emprega Mais Mulheres e pela Portaria 4.219 de dezembro de 2022 do Ministério do Trabalho.
Vamos falar agora sobre responsabilidades. Cabe à organização proporcionar aos membros da CIPA os meios necessários ao desempenho de suas atribuições, garantindo tempo suficiente para a realização das tarefas constantes no plano de trabalho. Cabe à organização permitir a colaboração dos trabalhadores nas ações da CIPA e fornecer à CIPA, quando requisitadas, as informações relacionadas às suas atribuições. Cabe aos trabalhadores indicar à CIPA, ao SESMIT e à organização situações de risco e apresentar sugestões para melhoria nas condições do trabalho. Então podemos concluir que os trabalhadores eles devem ter participação ativa em toda a questão de reconhecimento de risco e sugestão de melhoria contínua em segurança e saúde no trabalho. Cabe ao presidente da CIPA convocar os membros para as reuniões e coordenar as reuniões, encaminhando à organização e ao SESMIT, quando houver, as decisões da comissão. Cabe ao vice-presidente da CIPA substituir o presidente nos seus impedimentos eventuais. Então, se o presidente, por um acaso, estiver de férias, de atestado, não pôde comparecer à reunião por algum motivo, o vice-presidente vai fazer este trabalho de conduzir a reunião. O presidente e o vice-presidente, em conjunto, terão as seguintes atribuições: coordenar e supervisionar as atividades da CIPA, zelando para que os objetivos propostos sejam alcançados, e divulgar as decisões da CIPA a todos os trabalhadores do estabelecimento. Todos os membros da CIPA, indistintamente, eleitos, indicados, suplentes, titulares, vice-presidente, presidente, têm por atribuições divulgar as decisões da CIPA aos outros colaboradores, promover a segurança no ambiente de trabalho, sugerir melhorias no ambiente de trabalho e outras atribuições que lhe forem conferidas. Então você, cipeiro, que vai fazer parte da CIPA da sua unidade, faça bom uso das suas atribuições, converse com seus colegas, leve suas reclamações ou sugestões para serem discutidas nas reuniões da CIPA. Vamos falar agora sobre o funcionamento da CIPA. A CIPA terá reuniões mensais de acordo com o calendário pré-estabelecido, mas, a critério da CIPA, nas microempresas e empresas de pequeno porte, graus de risco 1 e 2, as reuniões poderão ser bimestrais. As reuniões ordinárias serão realizadas na organização, preferencialmente de forma presencial, podendo a participação ocorrer de forma remota. A data e horário das reuniões serão acordados entre os membros da CIPA, observando turnos e jornadas de trabalho. As reuniões da CIPA terão atas assinadas pelos presentes. As atas devem ser disponibilizadas a todos os integrantes da CIPA, podendo ser por meio eletrônico, e as deliberações e encaminhamentos da reunião da CIPA devem ser disponibilizados a todos os empregados, em quadro de aviso ou por meio eletrônico. Além das reuniões ordinárias, nós podemos ter reuniões extraordinárias. Essas devem ser realizadas quando acontecer algum acidente grave ou fatal ou houver solicitação de uma das representações. Para cada reunião realizada, deve ser feita uma ata. Bom, o membro titular da CIPA perderá o seu mandato, sendo substituído por um suplente quando faltar a mais de 4 reuniões ordinárias sem justificativa. Quanto à estrutura da nossa reunião, nós vamos ler a última ata, retomar algum assunto se necessário, assiná-la, fazer a análise de acidentes e propor mudanças, enumerar os assuntos a serem discutidos nessa reunião, enumerar as tarefas a serem realizadas durante o próximo mês, priorizando-as, discutir os planos de ação para as tarefas priorizadas para o próximo mês e lembrar, ao final da reunião, o dia local da próxima. Claro que a comunicação ela acontece internamente nas empresas ou por grupo de WhatsApp, para o pessoal se organizar mais próximo da reunião. Não precisa necessariamente seguir o calendário pré-estabelecido, desde que a reunião aconteça dentro do mês vigente. Aqui eu trouxe um modelo de ata que nós podemos utilizar nas nossas reuniões. Note que no cabeçalho temos informações como número da ata,
data da realização da reunião, horário da reunião e local da reunião. Também temos o espaço para os nomes e assinaturas dos membros presentes. A partir daqui, vamos discutir as pautas da reunião. Vamos enumerar os assuntos a serem discutidos e qual foi o membro responsável por trazer esse assunto. A partir das pautas, nós vamos discutir quais as ações ou pendências na ata, determinar quem é o responsável pelas ações, qual que é o prazo para a implementação da melhoria, realização do treinamento, realização da campanha, assuntos esses enumerados nas nossas pautas, status da ação, se está pendente, em andamento, se está concluído e um espaço para observações, se necessário. Chegando ao final desse módulo, vamos falar sobre o desligamento da CIPA. Na NR5 temos o seguinte: o membro titular perderá o mandato, sendo substituído por suplente quando faltar a mais de 4 reuniões ordinárias sem justificativa. Então, o membro que faltar reuniões, não justificar, ele pode tanto perder o mandato quanto ao período de estabilidade previsto na NR5. Caso o colaborador eleito solicite a sua saída da empresa, este deverá fazer uma carta a próprio punho, abrindo mão do seu mandato e do período de estabilidade. Pessoal, chegamos ao final desse módulo, agradeço a atenção de todos, aguardo vocês na próxima aula, que daremos continuidade ao nosso estudo sobre a NR5, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio. Até lá!